Olá a todas as pessoas que nos assistem. Estamos iniciando mais um Ponto a Ponto, direto do 8º Congresso Espírita Paraibano, que tem como tema central Entrega-te a Deus. Estamos recebendo aqui Iraci Campos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer, uma alegria muito grande estar aqui no Ponto a Ponto e com todos aqueles que estão acompanhando, que estão nos assistindo. Iraci está lançando seu livro aqui no nosso evento, Reconstruindo Emoções. Esse livro é psicografado e o espírito que está à frente desse livro é Nise da Silveira. Então, Iraci, nos conte como foi a construção desse livro, toda essa história encantadora que você já conta no livro e vai falar para os das pessoas que estão nos assistindo. Pois é, eu não conhecia a Nise, nunca tinha ouvido falar dela, e ela já participava de trabalhos na nossa casa, junto com outros espíritos, com outros amigos espirituais dali. Alguns eu sabia os nomes, outros eu não sabia os nomes deles. E ela era um dos que eu não sabia o nome. Mas como eu já levei muito fora de espírito, então eu já não pergunto o nome, né? Eu silencio. Quando eles querem dizer, eles dizem. Se eles não querem, para mim está ótimo, está tudo bem. E há cerca de uns 2 anos atrás, mais ou menos, um pouquinho mais já, uma equipe de espíritos nos procuraram dizendo que a gente ia psicografar um livro. E como todo trabalho que nos passam a espiritualidade, a gente aceita, arregaça as mangas e vamos em frente. Mas esse, eu em partes, né, fiz como sempre, aceitei, só que calei, a minha boca nunca mais abri, né, exatamente para ver se eles esqueciam e eu fiquei quieta. Pois é, mas ninguém esqueceu e eles voltaram o tempo, dali quase uns 2 anos. E aí me acordaram, começaram me acordando, eram 4:10 da manhã. Eu achei um pouquinho cedo, já achei que era um trabalho escravo, entendeu? Mas não teve jeito. Aí nós começamos esse trabalho. Me acordavam, eu me dirigia ao aposento ao lado, fazia evangelho como é de costume, né? Nasci dentro da casa espírita e se acostuma, né? E aí você aprende. E fiz o evangelho e aí eles começavam uma conversa, um diálogo comigo, falando do trabalho que se desenvolveria. Quando chegava no momento onde eu começava a entrar num pequeno torpor que iria começar a psicografar, eu já não percebia mais, porque eu me reclinava à mesa e aí eu já não via mais qual eram daqueles espíritos que estavam fazendo a psicografia. Não sabia quem era. Quando foi no finalzinho do 2º capítulo, começando o 3º, um desses espíritos, que era a Nise, se aproximou e disse assim: Iraci, nós vamos estar mais tempo juntas agora. Eu falei, tá, ok, tudo bem. Falei, mas para quê, né? Porque já era um trabalho demorado, porque depois da psicografia eu tinha que fazer a leitura daquilo, compreender aquilo, digitar tudo, né, para poder entender alguma coisa, enfim. Já era demorado, né? E aí, quando foi naquele momento que eu fiquei meio, tipo assim, como, para quê? Ela disse assim, olha, eu sou uma médica psiquiatra e nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais dentro do trabalho que estamos desenvolvendo. E eu falei, que trabalho será que é esse? Porque todos os trabalhos que vocês já tinham já estavam há muito tempo funcionando. Então, o único que era diferente era esse que estava começando. Eu já psicografava desde os meus 17 anos, só que nunca livro.
sempre mensagens, orientações, receituários, mas nunca tive a intenção, né, de psicografar um livro. E aí, quando ela disse isso, eu falei assim, entendi, mas como aprofundar? Aí ela disse, dentro do trabalho de psiquiatria, psicologia e saúde emocional que estamos fazendo. Falei, então é ela, né? Porque os 2 primeiros capítulos já falavam sobre isso. Falei, então é ela. E não perguntei o nome dela. Comentei com as meninas da direção do SEJA, né? Que naquele dia, um dos espíritos tal, tinha acontecido isso, porque elas sempre me perguntavam, e aí, como é que foi? Né? E como é que tá? E, enfim, sempre comentava alguma coisa. E aí, quando eu falei sobre ela, uma delas falou assim, quando eu dei a descrição, ela falou, Iraci, será que ela não se chama Nise? O nome dela não é Nise? Eu falei, não sei, não perguntei. Falei, também que diferença faz? Nise, Benedita, Joaquina, tudo a mesma coisa. Não sabia quem era, né? E aí, ela ficou quieta, porque ela, como era uma médica, ela tinha tido já aula com a Nise. Mas eu não sabia. E nem ela tinha comentado algo. Ficou por ali e tal. Mas aquilo ficou atrás da orelha, né? E aí que eu perguntei a ela, numa manhã seguinte, se eu podia fazer uma pergunta a ela. Mas eu não ia, né? Pedir que ela falasse mais nada. Eu falei assim, olha, se você puder responder se é sim ou não, eu falei, sem problemas. Ela falou, pois não. Eu falei, o seu nome é Nise? Ela falou, sim, meu nome é Nise, Nise da Silveira. Eu falei, tá, muito obrigada. Não sabia quem era, para mim fazia diferença. Eu falei, tá bom, né? E continuamos o trabalho. Mais à frente, que eu falei com o Divaldo, né, do trabalho que estávamos fazendo, e ele daí nos disse, olha, esse trabalho da psicografia do livro é necessário que você continue, porque é a única coisa que falta para completar o seu trabalho dentro da área mediúnica que você se comprometeu nessa jornada. Falei, tá bom, vamos em frente. Aí eu contei para ele depois, ele via as psicografias, passava a ele, e aí ele passou alguns dias lá, e aí ele estava na nossa casa e eu falei, Di, a pessoa que está, o espírito que está fazendo essa psicografia, disse que se chama, parece que é uma tal de Nise, parece que é uma médica. Ele falou, tá, eu sei quem é. Eu falei, já falei com ela. Joana também já me falou sobre ela, que elas trabalham juntas. Eu falei, tá. Morreu aí. Aí, elas comentaram que era alguém muito conhecida, e aí eu fiquei meio com o pé atrás, né? Eu falei assim, porque enquanto o espírito era ninguém, estava ótimo, entendeu? Mas quando passou a ser alguém que já era conhecida, então eu fiquei meio assim. Aí eu falei pro Di, Di, eu pensei o seguinte, em não colocar o nome dela. Eu falei, colocar um pseudônimo para ela. Aí ele me deu uma bronca. Ele falou assim, olha só, a nós médiuns cabe colocar exatamente aquilo que o espírito está programando e querendo dizer. Então você pergunte a ela se ela vai assinar o livro. Sim. Eu falei, tá bom. Na madrugada seguinte, vai eu perguntar. Falei, Nise, você vai assinar o livro? E ela, toda delicadinha, tranquila, falou, mas é lógico que eu vou. Falei, ai meu Deus. Aí eu fui falar para ele. Falei, Di, ela falou que vai. Ele falou, que maravilha, todo feliz, né? Aí eu falei, então, eu estive pensando mais um pouquinho, e eu pensei o seguinte, não tem irmão X? Ele falou, tem. Falei, eu pensei, por exemplo, ela vai assinar um livro e eu poderia colocar um pseudônimo para mim, irmã Y. Aí ele, já que eu não posso colocar para ela, eu coloco para mim, né? Aí ele bateu o pé, ele falou, não, de jeito nenhum você vai assinar o livro. E eu falei que não sei o que, a gente ficou ali discutindo. Aí eu decidi
que eu não ia mais publicar o livro. Aí ele pegou no meu pé, tal, mas mesmo assim eu não aceitei publicar o livro. Aí ele viajou para a Itália, foi para Palermo, e a primeira entidade, o primeiro espírito maravilhoso que chega na frente dele no quarto, quando ele acaba de entrar no quarto do hotel, foi Joana de Ângeles. Entrou e disse assim a ele: vamos agora prefaciar o livro da nossa menina. Eu adorei a parte da menina, só não gostei a parte do prefácio. Aí ele falou que em menos de 7 minutos eles prefaciaram o livro, aí ele me mandou. E aí eu falei, bom, agora já não estou mais, né? A ordem já está vindo mais de cima. Eu falei, então, aí nós publicamos o livro. 2 meses depois, ou 1 mês depois, alguma coisa assim da publicação do livro, aí começou a aparecer um monte de divulgação de coisas sobre ela, no Brasil, fora do Brasil, até na China. Eu fiquei muito assustada na época e eu falei, realmente, se não tivesse publicado o livro naquele congresso, eu não publicaria. Mesmo Joana tendo prefaciado. Ela falou que teríamos que acelerar um pouquinho, porque tinha um tempo certo para fazer a publicação do livro. E aí ela começou dizendo, olha, falta 1 mês, faltam 3 semanas. Aquilo me dava, eu falava, meu Deus do céu, esse negócio não vai dar certo. Olha, falei, não tem que publicar. Pois 15 dias antes, o livro ficou pronto, o pessoal foi fazendo revisão, fazendo tudo, entregou na gráfica. Em 15 dias, o livro estava impresso na véspera do congresso. Eu quase tive uma Nossa! Enfim. Que responsabilidade, né? E a partir daí, ela continua sempre com a gente nos trabalhos que a gente faz, da divulgação do livro. Quando muitas pessoas vêm muitas vezes nas filas de autógrafo e falam ali, né, que ou conheceram, ou não sei o quê, alguma coisa. Às vezes ela percebe, ela deve saber, né, principalmente quando a gente faz a palestra, ela está sempre ali ao lado, está sempre junta. E às vezes ela identifica algumas situações, né, das pessoas, e ali, quando chega ali na hora do autógrafo, né, ela, enfim, assume, fala alguma coisa, escreve alguma coisa, né, para a pessoa, enfim, da vida dela. Mas ela é extremamente especial. Hoje eu sei quem é Nise, muito pouco dela, porque eu só tive tempo ainda de assistir o filme dela, depois de 3 meses de lançamento do livro, e não tive mais tempo nem de fazer a visitação na Casa das Palmeiras. Sim. Embora tenhamos recebido alguns convites, né, do presidente de lá, tudo, para ir fazer a visita, para fazer a palestra, mas ainda não deu tempo. E o que me admira é a grande pequena mulher que ela é. Porque ela é baixinha, miudinha, ela ainda até hoje vem com aquele cabelinho virado para dentro, não com a idade que ela desencarnou, com mais de 90 anos, sozinha, num hospital público, abandonada. E isso só soube depois também. E ela se apresenta sempre mais jovem, por isso eu não sabia que ela tinha desencarnado com 90 anos, né? Então, aí me admirou, realmente, voz macia, doce, mansa, mas com uma firmeza fantástica. Me leva a conhecer os locais. Você, como trabalha, né, nessa área, com a psiquiatria, a área de saúde,
Você sabe como é difícil a gente presenciar, muitas vezes, uma pessoa com transtornos mentais, emocionais, na sua relação diária, familiar. E, às vezes, o que acontece? Ela, até hoje, ainda me leva para poder ver alguns quadros. Mas, durante esse tempo que nós fizemos esse trabalho, ela me levava ou antes ou após a psicografia em desdobramento consciente nos locais. Então, eu participei de relacionamentos familiares, conflitos imensos, discussões, um casal de idosos, por exemplo, que me marcou muito, que eles eram aposentados e tinha um filho, que ela dá o nome no livro, inclusive, de adolescente. E esse filho tinha em torno de uns 40 e poucos anos, não trabalhava e vivia da aposentadoria dos pais. E os pais viviam como uma prisão sem grade, porque ele gritava com os pais e os pais tinham que sustentá-lo. Eu fiquei muito impressionada, e tanto que uma das vezes, numa situação que ele grita muito com os pais, exigindo um certo prato que ele queria comer, e os pais se aproximam de cabeça bem baixa e diz assim a ele: filho, mas a gente não vai ter dinheiro para comprar isso que você quer comer. E ele levanta a mão contra o pai e diz assim: então pare de comprar essas porcarias de remédios, mas compre o que eu quero comer. Aquilo me chocou, eu olho para a Nise, ela olha fixamente nos olhos assim, e aquela sensação de, tipo assim, o que a gente pode fazer, né? E ela simplesmente me diz assim: estamos aqui para observar, para que você possa compreender a profundidade dos transtornos. Mas mexeu muito comigo esse livro. Então, você vivenciou, porque o livro ele traz, né, vários transtornos, fala de várias questões emocionais, né? Para você que está nos assistindo, a Nise, ela foi pioneira no trabalho humanizado, no tratamento humanizado do paciente psiquiátrico. Ela foi uma das primeiras mulheres a se formar em medicina na Bahia. Sim. Né? A primeira mulher da psiquiatria. Exatamente. Baixinha Valente, aquela. Demais. Então, Nise enfrentou o padrão de tratamento hospitalar, né, da psiquiatria e trouxe humanidade para aquelas pessoas, dignidade para aquelas pessoas. Né? Então, eu imagino, Iracy, a grandiosidade dessa experiência, né, que você teve, de além de psicografar, você ter vivenciado esses momentos de aprendizado, né, ali, né, Foi muito forte, porque no livro ela fala de dor emocional, ela explica o que é a dor emocional, que é constatada, inclusive, no exame de ressonância magnética. Sim. A mesma dor, quando ela é emocional, se você faz uma ressonância magnética, ela apresenta no cérebro, na mesma área e intensidade que uma dor física. Então, quer dizer, hoje já se comprova através desse exame, né? Isso eu aprendi com a Nise, não sabia disso. Então, muitas coisas você vê que quando ela fala de egoísmo, quando ela fala de agressividade psicoemocional, quando ela fala de pessoas controladoras, sim, que ela vem explicando psicologicamente, né? O que é uma pessoa controladora, que as pessoas olham e acham que é uma pessoa forte, né? E, na verdade, a pessoa tem um medo tão grande que ela utiliza essa forma de fuga, de controle, querer controlar a vida de todo mundo para poder ter a pseudo-sensação de segurança. E a gente não controla nem a vida da gente, não é? Com certeza, com certeza. E é tão interessante a história que você teve
o prazer também de ver o filme, né? Quem não viu, possa assistir, Nise da Silveira. E ela foi pioneira no tratamento de pacientes com animais, porque geralmente é tão interessante isso, e acontece também lá no nosso hospital. Os animais, eles se aproximam, gatos, alguns cachorros. E por mais que o pessoal da vigilância, né, tire, porque é uma questão de higienização. Mas é incrível como os animais se aproximam. E Nise, né, ela deixava que eles tivessem esse contato, né, ou seja, essa relação com a natureza, né, essa relação. Toca o amor, eu acho que movimenta o amor, aciona, pelo que nós vivenciamos em algumas situações, aciona de uma certa forma o amor dentro da pessoa, que aquilo rompe uma barreira tão grande que ela consegue se isolar de todos aqueles conflitos que ela tem guardado no seu subconsciente, no seu inconsciente, que ela tem registrado muitas vezes nessas dores emocionais. Então, o amor naquela hora é o que vai falar mais forte. Então, ela se torna mais dócil, mais leve, para se poder ter outras entradas, né? Como também com a arte, né? Que ela, através da pintura, fazia os pacientes, naquele momento, expressar, né, as suas dores, a sua criatividade, o seu mundo interno, e trazia bem-estar. E é interessante, falando em bem-estar, como as pessoas como está sendo a relação das pessoas com o livro, o que é que elas estão trazendo para você diante de tanta riqueza que esse livro traz? Olha, eu só tenho gratidão. Gratidão pela oportunidade, eu não tinha noção da dimensão que seria esse trabalho, porque a gratidão de ver a pessoa que chega com você depois e diz assim, olha, esse livro mudou a minha vida. Eu consegui entender o que eu sinto. Porque ele fala de todas as emoções que nós temos, medo, insegurança, mágoa, ressentimento, né? Tudo que é emoção negativa e que a gente muitas vezes não dá importância, né? A gente passa inúmeras situações durante o dia de ter emoções negativas. Você passa pela raiva, que eu dou o nome de raivinha, que às vezes é uma raiva que, sei lá, o seu cachorro, o seu gato vai lá e faz um xixi na ponta do seu tapete. Você não fica morrendo de amores naquela hora, né? Você já faz... Mas aquilo passa, nem por isso você expulsa ele de casa, né? Mas são pequenas coisas, mas que fazem a diferença quando a gente vai armazenando. E a gente não trabalha as nossas emoções negativas, então elas somatizam todas na alma. E quando chega o momento que nós estamos com a alma congestionada de emoções negativas, chega um momento que aquilo tem que desopilar para algum lugar. Então, vai descarregar toda aquela energia no seu corpo físico. E o órgão que estiver em maior estado de fragilidade, ele vai somatizar toda aquela carga negativa. Então, você vai ter infecção de rim, eu estou com cistite, infecção de bexiga, você vai ter refluxo, você vai ter lá inúmeras situações de problemas que você fala assim, eu estou com problema na coluna, tive um mau jeito. Mau jeito, ninguém tem um mau jeito, alguma coisa aconteceu, peraí. Ninguém olha para si e fala assim, vou dar voz ao que eu estou sentindo, a minha dor, a minha doença. Por que eu estou sentindo essa dor no estômago? Por que eu estou com isso ou aquilo? Por que eu estou com infecção renal? Por que eu tenho tal dor assim, assim? Quer dizer, dá voz. Você vai ver que tudo está ligado a um quadro emocional que você vem trazendo e ele vem somatizando. Então, você tem que olhar de frente, aprender a trabalhar
essa emoção negativa e não carregar com você. Não é esquecer, porque esquecer, eu falo assim, é um problema de memória. Você procura um médico, vai para o neurologista, psiquiatra, qualquer coisa. Mas quando a gente tem emoção, a gente não esquece jamais, né? Tudo fica gravado nas placas profundas do perispírito. Então, nesse momento, o que acontece? Você tem que olhar e perguntar, o que essa dor está querendo dizer para mim? Peraí, o que acionou isso em mim? Né? Se você tem um refluxo, o que está acontecendo na minha vida que eu não estou conseguindo engolir? Qual é a emoção que está aqui travada? Vamos lá, olha para trás. Vê os seus relacionamentos familiares, no seu trabalho, o que está acontecendo e como trabalhar isso. Né? Eu já tive, assim, experiências fantásticas das pessoas virem trazer o resultado de ter lido, estudado, feito o que ela ensina na terapia de apoio. E falar, olha, isso aqui mudou minha vida. Eu já passei esse livro para não sei quantas pessoas. Numa certa ocasião, eu estava nas casas André Luiz, em São Paulo, fazendo palestra, e após a palestra, uma fila enorme de pessoas para pegar autógrafo. Uma médica chega ao meu lado e diz assim, eu queria que você me explicasse uma coisa. Por que é que eu tenho uma dor insuportável na planta do meu pé? Eu falei assim, como que eu te explicasse? Ela falou, eu já passei por todos os médicos, eu sou médica, já passei por todos os médicos, exames, isso, aquilo, aquele outro, ninguém descobre por que é que eu não aguento de tanta dor. Eu falei, olha, eu não sou médica. Falei, a médica é a doutora Anise, não sou eu. Tá? Eu falei, mas você já deu voz ao que você está sentindo? Ela falou, não, mas eu quero que você me explique. Eu falei, vamos fazer o seguinte, então. Eu falei, vamos lá, volta para dentro de você. Quando foi que começou essa dor na palma dos seus pés? Ah, fazem tantos meses. Eu falei, e o que é que você estava passando naquela época? Qual era o contexto da sua vida? Não, estava tudo em paz, estava tudo normal. Eu estava fazendo uma reforma na minha casa, mas estava tudo bem. Eu olhei assim, ela deu um tudo bem. Eu falei assim, puxa, né? Eu falei assim, e como foi que você concluiu a reforma? Teve muitos problemas, teve muito estresse, ou você conseguiu administrar a situação? Ela falou, não, está tudo em paz, está tudo bem, terminou a obra e tal. Eu falei, não foi isso. O que mais aconteceu na tua vida que você está sentindo essa dor? Quando foi? O que aconteceu nessa época? Não teve mais nada, minha vida está toda normal. Eu falei, não está normal. Eu falei, quando você vai dormir, seus pés estão doendo? Demais, insuportável. Eu falei, quando você acorda pela manhã? Nossa, eu estou ótima. Eu falei, quando você bota os pés no chão, seus pés doem. Ela falou, eu botar o pezinho no chão, para fora da cama, eu morro de dor. Eu falei, então me diz uma coisa, para onde você está indo que você não quer ir de jeito nenhum? É simples, você está indo para algum lugar, você está fazendo alguma coisa que você intimamente está dizendo, eu não quero isso para mim, eu não quero ir, eu não quero fazer, eu não vou. Eu falei, você está se recusando inconscientemente a fazer algo que você está fazendo direto. Aí ela pensou, parou e falou assim, olha, você sabe que eu não suporto o lugar que eu estou trabalhando hoje. Eu falei, olha, não é mesmo? E é o mesmo que você trabalhava antes? Ela falou, não. Falou, exatamente, agora que você está falando isso que eu liguei.
eu saí de um hospital que eu adorava trabalhar e mudei para esse outro hospital, mudei de emprego. Esse que eu estou trabalhando eu não suporto. E foi exatamente quando começou as dores nos meus pés. Eu falei, então agora vamos trabalhar, dá voz à sua dor, conversa com ela. Mas como? Eu falei, olha, na situação que estamos hoje, ninguém vai jogar um emprego pela janela. Você não vai falar, olha só, então vou largar o emprego, pezinho, pronto, acabou, né? Eu falei, não. Eu falei, mas você vai conversar com os seus pés, com as suas células, com o seu sistema nervoso central, você vai conversar com eles. E vai falar todo dia, olha, nós precisamos ir para um lugar que nós não queremos ir, que nós não gostamos. Mas, por enquanto, eu preciso, é necessário. E eu só posso ir se você me levar. Então, você me dá essa força, você me dá esse apoio, me levando a esse trabalho que nós não queremos ir todos os dias. Enquanto isso, eu vou estar fazendo o meu lado de procurar um outro emprego, um outro local que eu possa deixar desse para poder ir trabalhar e que nós nos sintamos bem e nos sintamos melhor. Eu falei, começa a conversar. É uma relação que você tem com o seu organismo, com o teu corpo, com a sua dor. E aí, ela acho que achou meio, né? Falou, tá bom, mas o que você falou fez sentido. Quando eu estive numa outra casa, ela me procura. Era um circuito de palestra, num outro estado, ela me procura. E diz assim, eu só vim aqui para dizer para você que eu só tenho a agradecer ao entendimento que você me fez ter de mim mesma. É o autoconhecimento, né? Ela falou, eu não tenho mais uma dor nos meus pés. Eu converso com os meus pés, eu estou procurando outro emprego, já mandei as currículos, mas a gente está numa relação de paz. Eu falei, você é Deus, você é o Deus, a deusa das suas células. Então, qual é a emoção que você passa para o teu corpo diariamente? Ai, que droga, eu vou ter que ir lá trabalhar hoje, não suporto aquilo. Isso. Como é que você quer se sentir bem? O seu próprio corpo, a sua própria dor emocional vai impedir de alguma forma que você continue fazendo. Então a gente se boicota. Exatamente. São os medos, né, que nós temos. Com certeza. E aí tantas doenças autoimunes, né, que existem, justamente dessa construção mental que nós vamos fazendo da nossa vida. E o nosso corpo vai tendo que responder de alguma forma, nos alertar de alguma forma. E estar atento, não é? Como Joana sempre traz nos seus livros, esse autoencontro, esse autodescobrimento, né? Para que a gente possa realmente ter um entendimento do qual é o objetivo da vida, né? Qual é o objetivo de estarmos aqui, de ultrapassarmos as dificuldades e ultrapassarmos as nossas próprias limitações e crescermos cada vez mais, né? No livro, Nise coloca vários pontos que você já trouxe e ela traz essa questão da terapia de apoio, né? Eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre isso. Uma coisa que ela fala é de meditação em todos os capítulos. Nós temos que ter um tempo para vivenciar conosco mesmo, para fazer um mergulho interior, para acalmar. Geralmente, nós oramos quando temos alguma dificuldade, né? A pessoa pode orar todos os dias, mas quando ela tem uma dificuldade, um desafio na vida dela, ela ora e pede, não sei o quê. Ou seja, ela passa uma receita a Deus, como se ele não soubesse como te ajudar, para que ele siga a orientação sua para ajudar você. Sim. Né? Então a gente já começa assim.
Aí a gente diz o quê? Olha só, eu estou rezando e a caixa postal de Deus está cheia, porque eu peço e Ele não responde. Eu não tenho resposta. A Nise ensina a gente silenciar o pensamento, fazer silêncio. A pessoa acha que o silêncio é fechar a boca. É o silenciar a mente. Para que você, quando você faz esse movimento de silenciar a mente, é o momento que você ouve a voz de Jesus, falando dentro de você a resposta que você busca. Nunca, jamais deixa ninguém sem resposta. A meditação, como fazer? Ela utiliza os meios todos dentro da psicologia espiritual, que ela trabalha junto com Joana de Ângeles e Jung na espiritualidade. Então, ela usa da simbologia, da sincronicidade, ela usa de todos os meios para que você se reconheça, para que você enxergue. Como é que a gente quer conhecer o outro se a gente não conhece a gente? Então, ela vai te passar a visão de que como a gente bate nas portas erradas, né? Ela vai fazer você olhar o que vem pela frente, deixar de olhar para trás na tua vida. Quando fecha uma porta na nossa vida, abrem-se 99 na nossa frente, para que a gente escolha uma delas e comece a escrever uma história nova na nossa vida. E ao invés disso, quando se fecha uma porta, ao invés de a gente olhar para frente, a gente fica olhando para trás e dando pontapé na porta, querendo que ela abra. Você perde um emprego, você fica incomodado. Como eu perdi esse emprego? Mas eu era melhor da equipe, porque eu merecia promoção, porque eu isso, eu aquilo. Olha só, o seu ciclo de vida encerrou. Então, aprende que nossa vida é feita de ciclos. Então, ela vai ensinando você a pautar os seus ciclos, a se entender, a fazer esse mergulho interior. Ela ensina você como trabalhar a sua emoção em conflito, o seu medo, a sua dor, a sua angústia, a sua mágoa, a sua insegurança, a sua raiva, enfim, uma série de coisas. Como você trabalha essas dores, como você modifica, porque muitas vezes a gente acha que convive com um outro, que o outro é a pessoa mais errada do mundo, que essa outra pessoa causa tudo isso que você sofre. Não. Nós aceitamos o que o outro faz como uma agressão para cima da gente. A gente não sabe separar as coisas, né? Então, ela ensina você a trabalhar as emoções que você vivencia, como ela ensina também você a trabalhar a emoção junto quando você convive com uma pessoa que vivencia o conflito do psicoemocional, da agressividade, da fúria, de tudo isso, como você conviver com essa pessoa, auxiliar para que a pessoa se modifique, sem jamais dizer a ela que ela precisa mudar e sem você se colocar em risco. Porque a segurança da gente é extremamente importante, né? Não é você o bater de frente, mas se a pessoa está acostumada comigo, sempre vivendo do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa, a pessoa vai fazer daquele jeitinho sempre. Agora, se eu quero que a pessoa mude, eu não vou falar para ela mudar, porque ninguém vai mudar porque você pediu. Jamais. Agora, quando eu mudar o meu comportamento, a minha atitude, o meu jeito de ser, o outro automaticamente vai ter que mudar, querendo ou não, para que ele possa continuar convivendo comigo de uma forma que ele busque os interesses dele. Aí ele modifica.
Conclusão, a minha postura faz com que o outro se modifique sem eu jamais abrir a boca a pedir para ele se mudar. Né? Ok, querida Iraci, muito, muito feliz de tê-la aqui conosco. Gratidão pela sua participação. Eu que agradeço, né, a oportunidade. de estar aqui na nossa Paraíba e eu ter a honra de entrevistá-la. Eu que agradeço. E nós vamos encerrando o nosso encontro com todo esse manancial de possibilidades de melhora, né, que a Nise traz no livro que a Iraci psicografou. Né? E eu gostaria de encerrar com uma frase de Nise. Inclusive está lá exposta essa frase para que a gente sempre se lembre. Ela diz assim: o que melhora o atendimento é o contato afetivo de uma pessoa com outra. O que cura é a alegria. Exatamente. Então a gente só dá para o outro aquilo que a gente tem. Exato. Então por que vai exigir do outro? Seja você alegre, feliz e acabou. Tudo que é negativo, não carregue com você e não passe à frente. Simplesmente deixe dentro de uma lixeira. Tudo que é positivo, alimente, pense, reviva. Se acontece 4 coisas no seu dia, uma delas é negativa, qual é a coisa que você vai contar para todo mundo em casa quando você chega? A coisa negativa. Ai, você não sabe o que aconteceu comigo. Aí você fala, mas por quê? Por que você não conta a positiva? Ah, porque isso é bom, né? Precisa contar. É isso que tem que ser passado e não negativo. Então você revive, você remói. Você não é um lixo. É verdade. Se valorize, se ame. Beijinho no ombro, é isso aí. É muita paz e beijinho cor-de-rosa para a vida. Com certeza. Então vamos em frente, nos entregando a Deus na convivência com os nossos irmãos. Muita paz a todos e até o nosso próximo Ponto a Ponto. Obrigada.